Meus irmãos, continuando de onde a gente parou semana passada, convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao verso 13. Lembrando que Jesus foi para Nazaré, a gente viu aí semana passada, Jesus foi para a terra dele, para a casa dele, foi para Nazaré, e lá em Nazaré ele prega o evangelho nas cidades vizinhas, porque ele é rejeitado. Ele é rejeitado na própria cidade, as pessoas têm fé, não têm fé, melhor dizendo, tanto que Jesus fica até, a palavra certa é surpreso, com o tamanho da falta de fé daquelas pessoas. Então ele sai de Nazaré, vai para as cidades vizinhas pregando o evangelho, e aqui Jesus então leva primeiro os discípulos o acompanham nessa rejeição, depois o acompanham nessa ida às pequenas cidades, até que ele pega esses 12, reúne com eles, para agora os enviar de uma vez para a missão, enviá-los para um avanço missionário, para expandir a obra de Jesus, para eles continuarem a obra de Jesus, fazerem aquilo que Jesus fazia, aquilo para o qual eles foram chamados desde Marcos capítulo 3, verso 14, que a gente já viu aqui, que Jesus designou os 12 apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e esse dia finalmente chegou. Então, desse momento em que eles são chamados até aqui, Jesus treinou eles, Jesus andou com eles, Jesus mostrou como faz. A partir de agora, Jesus depois vai continuar ensinando, mas a partir de agora Jesus vai dar a primeira missão para esse grupo. E já para deixar claro aos irmãos, são os 12. Então, Judas Iscariotes estava presente também. Judas que traiu Jesus também estava presente aí nesse grupo que é enviado para pregar. Eu convido você a acompanhar a leitura do texto, Marcos 6, do 7 ao 13, que diz: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Oremos mais uma vez. Pai Santo, tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, meu Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia traz a história do profeta Elias e diz que Elias construiu ou constituiu uma escola de profetas. E lá, Elias, que foi talvez o maior profeta depois de Moisés no Antigo Testamento, ele constrói essa escola, ele reúne vários homens nessa escola, para ensiná-los a ser profeta. É mais ou menos parecido com o que a gente tem nos seminários. A paz sai da igreja, vai para o seminário aprender a ser pastor, aprender teologia, aprender essas coisas com quem já é pastor, com quem já fez teologia, aprender com eles. Basicamente isso aconteceu também com Elias. Elias pega esses homens e reúne-os para trazer a mensagem, ou ensiná-los a serem profetas. Tanto que o nome do seminário, ou o nome da escola, é Filhos do Profeta. Então, essa escola ficou famosa. O principal expoente aí dessa escola depois foi Eliseu, que continua o trabalho de Elias. Mas não só Eliseu foi formado lá, mas vários e vários homens foram formados lá, foram encorajados lá, compartilhavam suas experiências, aprenderam como ser profeta, aprenderam como pregar a palavra de Deus, aprenderam como transmitir
a mensagem que Deus queria que os profetas transmitissem às pessoas. Esse é o exemplo do profeta Elias, que preparou pessoas para continuar seu ministério, para ampliar seu ministério. E nós vemos algo parecido aqui com Jesus. Claro que a obra de Jesus é muito maior, a obra de Jesus é muito mais poderosa, o treinamento é muito melhor e mais poderoso e mais eficaz do que o treinamento de Elias. Mas Jesus aqui também chama homens que ele ensina para reproduzir suas obras. Homens que ele chama, homens que à primeira vista não são dignos de serem chamados, ou não reúnem as qualidades que nós imaginamos, mas Deus cuida através desse ensino de Jesus, para que depois desse treinamento, eles sejam enviados por Cristo para a obra, para fazer aquilo que Jesus fazia, para fazer aquilo que Jesus fazia nas suas obras, pregando o Evangelho, curando pessoas, expulsando demônios. E é sobre esse envio de discípulos para continuar sua obra por parte de Jesus que nós falaremos nessa noite. Num sermão que tem por tema, Jesus envia os seus discípulos para continuar a sua obra. Esse é o tema do texto. Nada de especial. O tema do sermão é a síntese da passagem, que é Jesus envia os seus discípulos para continuar a sua obra. E aqui nós temos algumas lições. A primeira lição é que Jesus envia os seus discípulos para continuar sua obra, e para isso Jesus dá a sua autoridade para eles. Então, do verso 7 ao verso 9, nós vemos que Jesus manda eles continuarem a sua obra, mas para que eles continuem, Jesus outorga ou dá a eles a sua autoridade. Do verso 7 ao verso 9 diz assim: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. O texto começa então dizendo que Jesus chamou os 12 apóstolos e de modo enfático começou a comissionar. O texto nosso aqui diz que Jesus passou a enviar, a ideia é essa, mas a ideia é que Jesus chamou e falou assim, vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão agora, para o que vocês estão fazendo, vocês vão fazer isso e do jeito que eu vou falar. Então preste atenção. Essa é a ideia. E a ideia é que Jesus então reúne os 12, divide em duplas de 6, algo que era comum na cultura, para trazer validade para o testemunho, para um ajudar o outro, tanto que você sempre verá essa ideia de 2 para testemunhar, 2 pessoas fazendo a obra, e Jesus manda essa dupla continuar a missão, uma prática que continua depois na igreja, tanto que você pega o livro de Atos, você vai ver, por exemplo, Paulo, sempre com alguém. Então, primeiro ele está com Barnabé, depois ele está com Silas, depois ele está com Silas e Timóteo, mas sempre mais de um na obra missionária. E Jesus os envia para continuar essa missão, que a gente não sabe, desde já eu já antecipo, a gente não sabe quanto tempo durou, mas provavelmente foi de um tempo curto. A gente não sabe aonde eles foram, quais cidades exatamente eles foram. A gente sabe que eles foram para as cidades de Israel. Marcos não fala, mas Mateus diz, em Mateus 10, do verso 5 ao 6, pedir para o Bruno colocar para nós, por favor. Marcos não relata para onde eles foram, mas Mateus faz questão de dizer que nessa instrução do que fazer, Jesus ordena que eles não fossem aos samaritanos e nem aos gentios, mas que nesse primeiro momento eles se restringissem à missão, à pregação
na casa de Israel. Então, que eles fossem às aldeias, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como diz o final aí de Mateus, capítulo 10, verso 6. Final do verso 6, ali, ó. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Além de ter enviado, Jesus também deu a eles a sua autoridade, de modo que eles estavam comissionados para levar o evangelho. Com toda a autoridade que Jesus tinha. A ideia aqui é de embaixador. A ideia é que Jesus deu a eles poder e autoridade. Mais ou menos assim, olha, vocês vão lá, vocês estão com a minha autoridade e com o meu poder. Com outras palavras, Jesus está dizendo, vocês são eu lá. O poder que eu tenho que vocês veem, a autoridade que eu tenho que vocês sabem que eu tenho, essa autoridade e esse poder que vocês têm agora, porque eu estou dando a minha autoridade para vocês. E ele faz isso para que eles façam a obra, para que eles tenham autoridade sobre os demônios. E Marcos resume essa autoridade em dar autoridade sobre o espírito imundo, mas Mateus, do 10 ao 7, diz que a comissão que Jesus deu vai além de expulsar demônios, eles deveriam pregar o reino de Deus, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, tudo isso pelo poder e pela autoridade de Jesus. Então, além de dividir e dar sua autoridade, Jesus deu ordens para eles obedecerem, e durante essa missão que eles realizariam, ele ordenou que nada levassem, a não ser um cajado e uma sandália. Aqui surge um texto interessante, que tem um paralelo, que é o texto de Êxodo 12, quando, na urgência de sair do Egito, Deus ordena o povo para não levar nada no seu bordão que eles tinham na mão e sair do Êxodo, ou melhor, começar o Êxodo, sair do Egito. E Jesus está transmitindo essa mesma ideia de urgência na missão. Está falando, olha, do jeito que vocês estão, vocês vão. Pega o que vocês têm e vai. Não é para procurar outra túnica, não é para procurar outras coisas. Vai e faz o que eu estou mandando vocês fazerem. E é importante dizer que há uma aparente contradição, porque não é contradição, mas há uma aparente contradição, eu quero mostrar aos irmãos, porque alguns vão usar esse versículo para falar que a Bíblia se contradiz, e não é verdade. Porque Marcos permite que se levem cajado, mas Mateus e Lucas, eles não permitem. Então, se você abrir o texto de Mateus 10:10, pedir para o Bruno abrir, você vai ver que Marcos diz lá que eles poderiam levar o alforje, que eles não poderiam levar o alforje, nem poderiam levar 2 túnicas, mas eles poderiam levar um bordão e poderia levar a sandália. O problema é que Mateus 10:10 diz aí que eles não podem levar nem a sandália e nem o bordão. Isso faz com que algumas pessoas que atacam a autoridade das Escrituras digam que há erros na Bíblia e há contradições nas Escrituras. Porém, a questão é mais simples de responder do que parece. A questão da sandália é muito mais fácil, inclusive, porque os termos são diferentes. Então, em Marcos, o termo é literalmente sandália em grego. Já em Mateus é um outro termo, é o termo hipodemata, que é algo superior. Então, é como se Jesus, num texto, estivesse dizendo, olha, pega a sandália que vocês têm no pé, que serve para viajar, e vai. Mas não pega um sapato especial. Pega o chinelo aí e vai fazer a obra. Não precisa ir na loja lá comprar o Air Jordan, não precisa comprar lá o Air Max para ir fazer a obra. Só pega o que você tem e faz. Essa é a ideia da sandália. Do bordão é uma ideia parecida. Os termos são iguais, tanto em Marcos quanto em Mateus. Porém, alguns trazem uma explicação bem rasa para isso, dizendo que um bordão é para viajar, o outro bordão é para trabalhar. Essa não é a melhor explicação. A melhor explicação é que se você olhar bem para Mateus,
Você vai ver que Mateus está trazendo pares, a proibição de pares. Então, 2 túnicas, sandálias e bordão. A ideia de que Mateus não está proibindo o uso do bordão que você já tem, do cajado que você já tem, mas que Mateus está proibindo que você fosse lá comprar um novo bordão para isso, ou que você levasse 2 na viagem, porque a ideia era para você sair com o que você tinha. Por isso que Marcos fala, olha, vai e pega o bordão, porque o bordão era um instrumento de viagem, era necessário na viagem. E Mateus está trazendo uma proibição não ao instrumento da viagem, mas a ter mais de um como acessório ali para fazer essa viagem. De modo que eles deveriam então sair, partir imediatamente para a missão. Assim que Jesus terminasse de falar, eles deveriam ir, concluir essa missão, completar essa missão. E essas proibições mostram que além do jeito, que além da prioridade, Obrigado. Essas proibições mostram também que Jesus está trazendo a ideia de vamos fazer, porque a urgência é muito grande. Alguns teólogos vão falar que Jesus está se inspirando nos cínicos gregos, filósofos que faziam basicamente isso. Outros vão falar que Jesus está se inspirando em grupo de ascetas. Mas se você ler o texto bíblico, você vai ver que Jesus está imitando a prática profética. Então você vai ver que profetas faziam isso. Profetas viajavam com uma sandália só. Profetas faziam essas viagens com um bordão só. Profetas entendiam a ideia da urgência de levar a mensagem de Deus. Então, além de transmitir nas suas vestes, nos seus pertences, essa urgência, isso também serviria para mostrar, através dessas próprias vestes, o caráter da servidão, que é pregar o evangelho às pessoas. É como se Jesus estivesse dizendo, e Jesus vai repetir isso de novo, olha, vocês não são super celebridades. Vocês são servos. Vocês são servos de Deus para levar a mensagem de Deus para as pessoas. E essa mensagem é urgente demais para que você coloque contratempos nela. Para que você coloque coisas nela que a impeçam de realizar imediatamente esse trabalho. Isso nos traz lições. A primeira, meus irmãos, é que os discípulos não estavam prontos. A gente às vezes tem uma ideia utópica de que não, eu preciso me preparar, eu preciso estudar, eu preciso ser o melhor teólogo, eu preciso ser o melhor pregador, eu preciso ser o melhor nisso, o melhor naquilo. Respira. A Bíblia diz e vai demonstrar que esses homens não estavam prontos. Você vai ver esses homens mais para frente, alguns negando Jesus, alguns perguntando se ele era de fato o Cristo, alguns perguntando se ele era o Filho de Deus, pedindo para ele mostrar a Deus, homens que não estavam prontos, que não estavam preparados em 100%, mas Jesus mesmo assim ordena que eles cumpram a missão. E que eles façam a missão com a autoridade dele. Do jeito que ele ordenou. É claro que quanto mais nós conhecermos de Deus, da palavra de Deus, das doutrinas de Deus, mais aptos nós estaremos. Mas não deixe isso ser um empecilho na sua vida. Faça do jeito que você está. Faça com a capacidade que você tem. Faça do jeito que você está nesse momento. Obedeça a Deus. Porque a autoridade não vem do quanto você conhece. O poder não vem do quanto você sabe.
A autoridade na missão, a autoridade na pregação da palavra, a autoridade para fazer a missão, levar o evangelho que salvará vidas, não está no mensageiro, mas está no Deus que nos mandou realizar. Por isso que mesmo não prontos, e entenda, você nunca estará pronto. Porque você só será perfeito no novo céu e nova terra. E lá você não vai precisar evangelizar ninguém. Você tem aqui, com as suas imperfeições, com suas falhas. E a gente fica criando barreiras que Deus não colocou, que você coloca. Porque Deus ordena a gente ir e fazer do jeito que a gente está. Com as capacidades que nós temos, com o conhecimento que nós temos. Aqueles homens estavam longe de serem o grande Pedro, pilar da igreja em Atos. Longe de ser João que escreve depois as igrejas, as 7 igrejas no Apocalipse, que escreve o Evangelho. Longe disso. Mas Jesus mesmo assim manda com que eles cumpram o chamado e preguem o evangelho para as pessoas. Porque quem tem o poder e a autoridade não somos nós, não eram eles, mas é Jesus. Então, se Jesus te deu uma ordem, cumpra. Para de inventar senão, para de inventar mais. Cumpre. Porque o poder não é seu. A autoridade não é sua. O poder e a autoridade é dado por Cristo a nós. Ele literalmente dá. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem toda a autoridade. Os irmãos concordam? Ele dá essa autoridade para nós concluirmos a missão dele. Esse poder que ele tem, ele nos dá para nós fazermos aquilo que ele fez. Então, se tem alguma coisa que te impede de pregar o evangelho, livre-se dessa coisa. Se tem alguma coisa que te faz não fazer aquilo que Jesus mandou você fazer, livre-se dessa coisa. Abandone essa coisa. Faça do jeito que você está, sabendo que essa missão não é para amanhã. Essa missão é urgente. Essa missão é para ontem. É para ontem que você tinha que estar pregando o evangelho para as pessoas que você conhece. Você não tem que pregar o evangelho daqui 10 anos, você tem que pregar, tinha que estar pregando há muito tempo. Do tempo que você se converteu ali, já conheceu o mínimo, já sabe falar, oi, Jesus te salva, já tem que pregar. Porque a autoridade, mais uma vez, não está na gente, mas está no Filho de Deus que nos mandou fazer. Então, se algo faz com que você não pregue, abandone essa coisa. Ah, Natan, eu sou tímido, passa por cima dessa timidez. Vai e abre a boca. Ah, Natan, eu estou esperando as brechas de Deus. Já falei que isso é falácia. Jesus não está mandando ninguém lá para a vila ficar esperando brecha na conversa para entrar com Jesus na parada. Pregue, pregue e pregue. Porque o poder e a autoridade não são nossas, são do nosso Senhor que nos mandou pregar. A primeira lição então é essa, que Deus nos manda pregar o evangelho, Deus envia os seus discípulos para continuar sua obra, e nós somos discípulos de Jesus, porque Ele dá a sua autoridade para nós. A segunda lição que o texto nos traz é que Jesus envia os seus discípulos para continuar sua obra, e Ele faz isso para salvar ou condenar pessoas. Então, do verso 10 ao verso 11, você vai ver que a Bíblia diz assim, Jesus recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles.
Essa segunda parte do texto diz que após dar as instruções, os comandos, as ordens que eles deveriam seguir, as proibições que eles deveriam obedecer, Jesus começa a dar recomendação para eles. E a ideia é que Jesus disse qual era o procedimento que eles deveriam adotar nas cidades em que eles entrassem. E Jesus começa dizendo que eles deveriam permanecer hospedados na casa de quem o acolhesse durante a estadia naquela cidade ou naquele povo. E é interessante porque a cultura judaica em si valorizava muito essa questão da hospitalidade, de ser hospitaleiro, de receber bem as pessoas. Mas é interessante observar também que essa fala não é só contra quem recebe. Jesus não está preocupado só com quem vai recebê-los. Jesus está preocupado também com os seus discípulos. Porque Jesus está deixando claro que eles não deveriam ser egoístas na obra. A ponto de deixar que uma casa ou um pequeno detalhe que não estivesse do jeito que eles queriam, atrapalhasse que eles executassem a obra de Deus. Jesus está deixando claro, quem receber vocês ficam lá até o final. Não é para vocês ficarem procurando imperfeição, querendo mudar para uma mansão, para um lugar melhor, não. Fica no lugar onde você foi recebido, porque a sua missão é pregar o Evangelho. Onde você vai ficar, pouco importa. A sua missão é ir lá pregar. Agora, se vai ter as melhores comidas, se vai ser a melhor cama, não importa. O que importa é você ir lá e obedecer, cumprir com urgência essa pregação do Evangelho, é levar a mensagem de Cristo às pessoas. Mas além disso, Jesus diz que se eles deveriam permanecer na casa onde forem hospedados, eles deveriam sacudir o pó depois de serem rejeitados. Então, aqueles lugares onde não o escutassem, onde não recebessem, eles deveriam sair daqueles locais e sacudir o pó. Mateus 10:15 acrescenta que essas cidades que rejeitassem o testemunho apostólico, no fim estariam rejeitando o próprio Senhor Jesus. E por isso seriam alvos da ira de Deus no dia do juízo final, quando ele diz lá: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade, a cidade que rejeitar os profetas de Deus, os missionários, os apóstolos de Cristo. E essa prática de sacudir os pés é algo interessante, porque parece a primeiro momento, vai sacudir o pé lá na porta, nada a ver, mas é uma prática cultural da época, já que a pessoa, quando fosse entrar no templo e ele fosse entrar num lugar santo, se ele tivesse passado por terras de gentios, antes de entrar no santo lugar, eles sacudiam os pés. Eles tiravam a poeira do pé para então pisar no lugar santo, deixando claro que eles estavam pisando no lugar menos santo, que limpavam os pés para então entrar no lugar santo. E a ideia de Jesus, quando ele manda então os apóstolos limparem a poeira dos pés, é que essas cidades judias apóstatas deveriam ser tratadas como território impuro, território longe de Deus, território de pessoas que não amam a Deus. E é importante ver que o ensino que vem aqui, ele vem logo após Jesus ser rejeitado em Nazaré. Lembra, semana passada a gente viu Jesus sendo rejeitado. Nos sermões anteriores, nos meses passados, nós vimos Jesus pregando o evangelho e multidões se convertendo, pessoas sendo curadas. Mas nós vimos também que Jesus é rejeitado na própria cidade. E aqui Jesus está colocando, olha, vocês vão pregar o evangelho, locais os receberão muito bem, mas haverá locais e há pessoas que rejeitarão aquilo que vocês têm para falar. Estejam preparados para esses dois lados. Estejam preparados para esses dois resultados.
Alguns receberão, se alegrarão, se converterão, outros rejeitarão, te expulsarão e não queirão saber do que você está falando. E isso traz, mais uma vez, lições para as nossas vidas. E a primeira é que nós precisamos tratar bem. Nós precisamos tratar bem os nossos missionários. O texto não fala exatamente isso, mas o texto diz da acolhida que eles deveriam receber. E eu quero aproveitar esse gancho para falar que nós precisamos aprender a tratar bem quem prega o Evangelho. Claro que o foco não é a pessoa ser recebida num palácio. Esse não pode ser o coração do missionário. Mas no que tange a nós, como recebedores dessas pessoas, nós precisamos fazer o nosso melhor para recebê-las bem, porque elas vêm sob o poder e a autoridade como embaixadores de Cristo. Você está literalmente recebendo quem prega o Evangelho como um embaixador de Jesus. Por isso nós precisamos aprender a tratar bem os missionários, tratar bem aqueles que se dedicam na pregação da palavra. Além disso, a gente precisa entender que pregar o Evangelho é mais importante que o nosso conforto. Pregar o Evangelho é mais importante do que o nosso bem-estar. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está ensinando que bem-estar, conforto, essas coisas que nós tanto zelamos, são secundários diante da urgência que é a pregação da palavra de Deus para as pessoas, da urgência que é levar salvação aos perdidos, da urgência que é levar a mensagem de que Cristo salva aqueles que se arrependem dos seus pecados e têm verdadeira fé nele. Por fim, saiba que você, com a autoridade de Cristo, quando fala da salvação, quando fala da pessoa, quando fala da obra de Jesus, quando fala do Evangelho com fidelidade, você é responsável pela vida daquelas pessoas que você cruza na rua e não abriu a boca para falar. Você já foi comissionado por Cristo para pregar o Evangelho. Você já recebeu da autoridade, do poder de Cristo para pregar o Evangelho. Então, todas as vezes que você rejeita a pregação, você por si mesmo rejeita pregar o Evangelho, você é responsável pela vida daquela pessoa. Tanto que Paulo diz que depois que ele termina de pregar o Evangelho em determinado local e aquelas pessoas o rejeitam, Paulo diz assim: pelo menos do sangue deles a minha mão está limpa, porque eu comuniquei o que eu precisava comunicar. Nós precisamos pregar o Evangelho sabendo que sempre tem fruto. Sempre tem fruto. Você pode pregar o Evangelho e muitos se converterem. Mas você pode pregar o Evangelho e muitos rejeitarem. E isso será posto em conta daquela pessoa. E ela se resolverá com Deus. Mas quando você não prega o Evangelho para essas pessoas, você desobedece o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a reação das pessoas, problema das pessoas, problema da pessoa com Deus. Deus vai mudar o coração de quem ela quiser. A nossa função e a nossa obrigação, a nossa autoridade, a autoridade que Jesus nos deu, não está em convencer ninguém. A autoridade que Jesus nos deu, o poder que Jesus nos deu, é para levar a mensagem às pessoas e participar da obra de Cristo. Fazer a obra de Cristo nós mesmos. Porque Jesus pregou o Evangelho. Jesus foi aceito por muitos. Jesus foi rejeitado por muitos. E nós precisamos fazer aquilo que o nosso Mestre fez. E pregar o Evangelho como Ele pregou. Então pregue. Pregue sabendo que as pessoas serão salvas.
As pessoas que você ama, as pessoas que você vê indo ao inferno, essas pessoas só serão salvas através da sua pregação, através da pregação do Evangelho. E que outras não serão. E isso não depende de nós, depende de Deus e a pessoa. Se ele é um eleito de Deus, ele vai se converter. Mas se não for, não vai. Mas isso tem que servir de esperança para a gente, sabendo que a gente prega um evangelho que traz frutos, que prega um evangelho que dá resultado. Porque se você está aqui hoje é porque alguém pregou o evangelho. Se você está aqui agora adorando a Deus é porque alguém levantou, entendeu a missão e abriu a boca. Entendeu a urgência da coisa e anunciou para você. Agora faça exatamente a mesma coisa. Como Jesus disse aos próprios apóstolos nessa passagem, isso aqui em outro livro. De graça vocês receberam, de graça vocês dão às pessoas. Nós vimos então que Jesus envia os discípulos para continuar sua obra, dando autoridade, para salvar ou condenar pessoas. Mas Jesus envia seus discípulos para continuar sua obra e eles têm sucesso. Jesus envia pessoas para continuar sua obra e essa obra sempre é vitoriosa. Essa obra sempre tem sucesso. Verso 12 e 13 diz: Então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expelia muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E na terceira parte do texto, Marcos faz um resumo do que eles fizeram na missão. Marcos não descreve tudo o que eles fizeram. Marcos só diz, olha, eles foram lá, pregaram, eles curaram, eles expulsaram o demônio, eles fizeram tudo o que Jesus faz nessa missão. E é interessante que o evangelista narra que eles proclamaram o evangelho para que as pessoas se convertessem. E a ideia de conversão é a ideia de mudança de mente. Tanto que a palavra grega metanoia é exatamente mudança de mente. E é isso que o evangelho produz. O evangelho produz mudança. O evangelho produz transformação. O evangelho muda o mais íntimo da pessoa. O mais escondido que existe dentro do coração do homem, só o evangelho tem capacidade de transformar. E só o evangelho transforma. Por isso, a pregação é o único meio para fazer com que pessoas se arrependam dos seus pecados. Para que pessoas se convertam, para que pessoas mudem, para que pessoas abandonem as idolatrias e se voltem ao verdadeiro Deus. Só a pregação do evangelho tem capacidade para isso. Nada mais. Não adianta você querer fazer só obra bonita. Você precisa, além das obras bonitas, abrir a boca e falar. Porque a mudança, já diria Paulo, a fé vem pelo ouvir. A fé vem por escutar a palavra de Deus. Então pregue a palavra. Não é você que vai mudar ninguém. Não é você que vai transformar o coração de ninguém. Quem transforma os corações é Deus através da sua palavra. Então pregue a palavra. Fale da palavra às pessoas. E veja pessoas se converterem. Veja pessoas serem transformadas. Porque é isso que acontece quando o evangelho é pregado. Além disso, eles oraram em pessoas doentes, ungindo-as com óleo, o que fez com que muitas se curassem. E Lucas destaca que muitas pessoas foram até esses apóstolos e muitas foram curadas. E aqui é importante dizer que Jesus não mandou ninguém ungir com óleo. Você não leu no texto, Jesus lá não falou em nenhum momento para eles ungirem com óleo. O texto diz que eles foram lá, ungiram com óleo e trouxeram cura às pessoas. Além desse texto, só Tiago recomenda que os presbíteros unjam os doentes com óleo.
Isso gera um debate interessante, gera um debate do porquê usar o óleo. Alguns vão criar todo um misticismo em cima disso, de que se você for lá com o azeitinho de Israel, ele traz o azeite de Israel, passa na sua mão, aí você passa na parte do corpo que está ruim, cura na hora. Meus irmãos, não caiam nesse misticismo. O óleo era remédio naquela época. Se você abrir o texto de Lucas, da parábola do bom samaritano, lembra? O judeu está lá caído. O bom samaritano então passa óleo no judeu para colocá-lo no cavalo e levá-lo até a estadia. E o termo para doente aqui é um termo que significa alguém com dificuldade de mobilidade. Então, o óleo era justamente usado para essas pessoas que estavam com problemas de mobilidade. Olha, está doente de tal maneira que coloca lá o óleo, o azeite, e aquilo ajuda na mobilidade da pessoa. A gente não vê Jesus curando ninguém com óleo. A gente não vê o colégio apostólico curando ninguém só com óleo. A gente vê só aqui eles usando o óleo. Então tudo indica que, além da imposição de mãos e da oração, eles também colocavam óleos como remédio, levando o meio que eles conheciam, o remédio que eles conheciam para as doenças das pessoas. Não o misticismo que a gente cria, que se a gente orar é uma coisa, mas se a gente orar com o óleo de que vem de Israel, aí a cura do câncer acontece no planeta Terra. Isso é misticismo, meus irmãos. Isso é magia. Isso é bruxaria. Isso é pecado contra o nosso Deus. A gente precisa entender que o óleo era um remédio, um instrumento que Deus usava, um meio que Deus usava. Mas que Jesus nunca curou ninguém com óleo. Eu não vejo em nenhum momento do ministério de Jesus ele metendo óleo na cabeça de ninguém. Ele punha as mãos, ele orava pelas pessoas. Além disso, o texto também não dá razão para uma das heresias da igreja romana, que é a heresia da extrema-unção. Eles usam erroneamente esse texto para dizer então que a gente pode ungir as pessoas e dar a elas lá a extrema-unção dos pecados delas, curar elas espiritualmente. Isso é uma heresia tremenda também, esse texto nada diz a respeito disso. Nós vemos que o óleo era usado como remédio. E que Marcos está ensinando aqui que os apóstolos, além das orações, levavam o medicamento da época. Que Tiago está ensinando, olha, você vai orar pelo enfermo, além da oração, leva o remédio também que você conhece aí. Faz o papel do médico, vai lá, passa um óleo lá para ajudar a curar. E além da cura, além da pregação, eles expulsaram demônios, de modo que Marcos descreve a missão real dos 12. E ela foi claramente modelada a partir do próprio modelo de Jesus. Então eles pregaram arrependimento, eles expulsaram demônios, eles curaram pessoas, tudo fizeram exatamente como Jesus fazia. Então a missão dos apóstolos nada mais foi do que expandir a obra de Cristo, do que continuar o que Jesus fazia e levar para mais lugares o que Jesus fazia. Isso traz lições. E a primeira lição é que o sucesso desses homens não está na quantidade de pessoas que eles converteram, mas o sucesso desses homens está na fidelidade que eles entregaram o trabalho deles. Eles fizeram exatamente o que Jesus fazia. Nem mais, nem menos. O que Jesus fazia como profeta, para pregar a palavra, anunciar o evangelho, esses homens também fizeram com a autoridade de Cristo. E Deus, então, meus irmãos, primeira lição, Deus é quem realiza as curas. Se Ele faz de um jeito miraculoso, aquelas que ninguém explica, ou se Deus faz de um jeito miraculoso, porque não deixa de ser milagre, mas através de meios, é Deus quem efetua a cura.
Deus usa os remédios, Deus usa os médicos. Deus usa essas coisas para trazer cura às pessoas também. Então, quando ficar enfermo, quando você ficar doente, não desespere. Não se entregue ao misticismo. Respira, ora e vai atrás de tratamento. Deus pode fazer de um jeito miraculoso, que você não precisasse se tratar. Mas Deus pode fazer também através dos meios que Ele estabeleceu. Através dos médicos, através dos medicamentos. Além disso, se a pessoa chegar pedindo oração por quem está doente, eu sei que é uma prática que a gente tem, mas é uma prática errada que a gente tem. Você não precisa mandar para o pastor orar. Você tem o poder e a autoridade de Jesus para orar com aquela pessoa. Você tem a mesma autoridade que eu tenho, qualquer um tem aqui, porque Jesus te deu essa autoridade como discípulo dele, para orar por essas pessoas. Claro que se você quiser trazer o nome dessa pessoa para uma oração comunitária, a gente como igreja ora também. Mas você não precisa ficar, não, olha, você está passando mal, vou pedir para o pastor orar para você. Se pedir, eu vou orar, mas você pode orar. Eu não vou chegar para a pessoa e falar, não, meus irmãos, eu não vou orar, não, que isso? Mas você tem poder para isso. Deus deu autoridade para você que crê em Cristo, que professou a fé aqui, que batizou, falou que é filho de Deus. Você tem autoridade para fazer isso, então faz. Se a pessoa está precisando de oração, ora. Se a pessoa está doente, ora. Se a pessoa te procurou desesperada, ora com essa pessoa. Além disso, não se deixe enganar pelo misticismo. Natan, mas fulano foi na Universal, esfregou o óleo e foi curado. Parabéns para essa pessoa, graças a Deus que Deus teve misericórdia da vida dela. Mas isso não significa que é correto. Lembra, Deus permitiu com que coisas satânicas parecessem corretas para testar a nossa fé. E para provar onde está a nossa fé. Se a nossa fé está estruturada na revelação que Ele entregou, na palavra de Deus que Ele entregou, ou se a nossa fé está baseada naquilo que a gente tem de experiência, naquilo que a gente quer acreditar. Porque a partir do momento que não for na Bíblia a nossa fé, e não for naquilo que Deus entregou, mas aconteceu. Acontece mesmo, não estou negando que acontece. Mas você vai em terreiro de qualquer outra religião aí africana, vai acontecer também. Se for em centro espírita, você vai ver acontecendo também. Se for um monte de religião aí, vai ter um monte de relato de cura. Isso não é parâmetro para falar se é certo ou errado. A gente tem que fazer o que é certo em todo o tempo. Então ore e aconselhe as pessoas a usarem os meios disponíveis para efetuar essa cura. Isso vale para os demônios também. Não precisa ligar para o pastor para expulsar demônio. Eu não fiz o filme do Exorcista. Tá? Não vou lá com o livrinho lá, não sei quem já viu série dessas coisas, não vou lá com os livrinhos, falar a palavra em latim lá que eles saem. Você tem autoridade para isso. Você tem poder para isso. Poder dado por Cristo. Você viu como Cristo expulsava demônios? Você não vê um pio. Até os anjos bons expulsam os demônios através do poder de Jesus. É isso que Judas narra, quando ele diz lá que na briga com o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não foi bater em Satanás. Ele simplesmente fala assim, Deus te repreenda. E você tem esse poder. Até Judas Iscariotes expulsou demônios, meus irmãos. O que também não é sinal nenhum, evidência nenhuma de que você é salvo, se você expulsar demônio. Não, porque fulano lá na igreja bate até papo, entrevista com demônio.
não é sinal de coisa nenhuma. O próprio Jesus falou, vocês vão expulsar um monte de demônio, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Mas é claro que alguns irmãos crentes expulsam, sim. Mas não porque eles são especiais, a nata da nata do cristianismo, os seres de Deus no meio do mundo. Eles expulsaram pelo poder e autoridade que Cristo conferiu a eles e conferiu a cada um de nós aqui. Então não precisa ter medo daquilo que já está derrotado. Saiba também que nós somos, com os nossos dons e talentos diversos, nós somos os continuadores aí. Nós continuamos a obra de Jesus. Você é responsável por continuar a obra de Jesus usando os seus dons e talentos. Eu sou responsável por continuar a obra de Jesus usando os meus dons e talentos. Nós continuamos a obra de Jesus usando os nossos dons e talentos como igreja. Cada um na sua área, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, mas todos servindo da melhor maneira possível. Porque só Jesus tinha todos os dons. E Ele distribuiu uma porção desses dons para cada um de nós. E a gente precisa trabalhar juntos. Lembra, nós não somos só pessoas aleatórias que nos conhecemos aqui dentro da igreja. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, continuemos juntos essa obra. E entenda que só o Evangelho, a pregação do Evangelho é capaz de transformar vidas. Mais uma vez eu digo. Só o Evangelho muda a concepção, só o Evangelho muda a fé, só o Evangelho muda a adoração. Portanto, para que pessoas sejam salvas e transformadas, não adianta você falar de 1 milhão de coisas e não falar do essencial, daquilo que só aquilo transforma, que é o Evangelho. Não adianta você falar de 1 milhão de livros de autoajuda, mandar para o psicólogo, psiquiatra, terapeuta, se a única pessoa, se o único ser que tem capacidade de transformar corações é Jesus. E o meio pelo qual Ele estabeleceu que isso acontece é através da pregação do Evangelho às pessoas. Então pregue o Evangelho. Pregue a palavra de Deus. Mas não só pregue. Escute a palavra de Deus. Porque nós aqui precisamos melhorar também. Nós aqui precisamos moldar nossas vidas também. Nós aqui precisamos crescer e nos parecer cada vez mais com Jesus. E isso só acontecerá quando escutarmos o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Então busque fontes boas quando você estiver fazendo aí suas devocionais. Escute pessoas que pregam o Evangelho. Para de dar ouvido para os falsos profetas. Escute as pessoas que pregam o genuíno Evangelho de Cristo, porque é isso que vai fazer você melhorar. Você se parecer mais com Jesus, você abandonar os seus pecados e ser cada dia mais santo e cada dia mais aprovado na obra de Cristo. Nós vimos então que como Elias, que treinou homens para continuar seu ministério profético, Jesus fez melhor, treinando homens para continuar e ampliar sua obra, entregando a eles sua autoridade para levar a mensagem de salvação ou condenação para os povos, de modo que eles fizeram com êxito a missão atribuída por eles, com sucesso, porque fizeram exatamente aquilo que Jesus mandou. A gente precisa entender que Jesus nos chama para continuar sua obra. Ele nos chama à sua casa, à igreja, a fim de nós recebermos a instrução, a fim de nós crescermos, a fim de nós nos parecermos mais com Jesus, através da pregação da palavra, para que nós usemos isso no nosso dia a dia. Para que a gente saia daqui e ponha em prática o que a gente escutou. Para que a gente saia daqui e pregue o Evangelho às pessoas com mais capacidade, com mais poder, com mais autoridade. Sabendo que a autoridade é dele, sempre será dele. Então, leve a mensagem de salvação e condenação às pessoas.
não tem como só levar a salvação. Elas não andam separadas. Jesus, para falar de salvar, falou muito de inferno. Porque não tem como levar uma sem levar a outra. Elas andam juntas. Porque para aqueles que aceitam é salvação, mas para aqueles que rejeitam é condenação e condenação eterna. E a certeza de nossa vitória e da nossa obra, meus irmãos, não está em nós. Coloca isso no seu coração. Não é você o responsável pela vitória. Não é você responsável pelo sucesso da sua missão. O responsável por isso é Jesus. E a autoridade que Ele deu para você e o poder que Ele entregou a você são responsáveis para fazer com que a sua obra, quando feita com fidelidade, seja entregue com sucesso. E você diga: entreguei com êxito, fiz com sucesso, minha obra foi uma obra de sucesso durante a minha vida. Não pelos números que eu entreguei, mas porque eu fiz aquilo que Jesus fez. Porque eu imitei meu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ter um tempo de oração agora para você, como discípulo, colocar o seu coração na obra e pedir para Deus te ensinar a pregar o Evangelho. Ou melhor, para que Deus te dê coragem de usar essa autoridade e poder que Ele já entregou para você, para que você pregue a mensagem do Evangelho às pessoas. Para que você leve salvação àqueles que estão perdidos. Para que você leve a mensagem que pode transformar vidas àqueles que precisam ser transformados. Oremos, depois eu nos conduzirei numa oração.